pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei qual é o horário que você vai assistir essa entrevista. O fato é que ela vai toda quarta-feira, às 20 horas, no caiofabio.net. Então, para quem está assistindo agora aí no Caio Fábio, boa noite. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo, mas de uma forma a desmistificar esse tema. Afinal de contas, para quem nunca empreendeu, acha que isso é um bicho, né? Um super bicho de 7 cabeças, que você tem que ser formado em administração, ter pós-graduação não sei aonde, e não é bem assim que as coisas funcionam. E para falar com a gente sobre isso, eu estou aqui com o Eduardo Rocha. Ele é consultor há 25 anos, um consultor empresarial, é facilitador do Sebrae no Empretec. Aliás, Roberto, bom dia. Bom dia, Kalina. Em primeiro lugar, é um prazer muito grande estar aqui com você, né? Eu queria agradecer por essa oportunidade e vamos desmistificar, vamos falar um pouquinho a respeito do empreendedorismo, em todas as suas ações, em toda a sua importância para o dia a dia das pessoas que desejam ter sucesso na vida. Muito legal. Roberto, antes da gente começar falando sobre empreendedorismo, eu sou fascinada pelo Empretec, não consegui fazer até hoje. Fala para o nosso público o que é o Empretec. O Empretec é um programa que foi concebido pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, que tem por objetivo o desenvolvimento do comportamento empreendedor no indivíduo. Muitas vezes, né, existe uma grande diferença entre saber o que tem que ser feito e se fazer. Na maioria das vezes, as pessoas até sabem o que devem fazer, têm a consciência do que fazem, do que precisam fazer, mas infelizmente, na hora H não vem o comportamento, né, e elas deixam, né, de ter esse ponto a mais, digamos assim, no seu handicap. Ou seja, elas passam a não ter aquele comportamento e, consequentemente, não ganham tanta eficiência assim no que fazem, né? Mas, na maioria das vezes, as pessoas sabem o que precisam fazer. O que falta, às vezes, é um treinamento comportamental para que as pessoas consigam internalizar esse comportamento no seu modus operandi, na sua maneira de agir. Que legal. Um mês atrás, menos de um mês, eu estava num treinamento em Porto Alegre e com um grande empreendedor no Brasil, da área de seguros, e ele falou uma coisa tão interessante que eu peguei para mim. Ele falou assim, olha, todo mundo fala em pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa, pensar fora da caixa. Você já fez o que estava dentro da caixa? Você já fez o basiquinho? A lição de casa. A lição de casa. Quer pensar fora da caixa, não fez nem o básico, né? Não faz sentido. É verdade. Afinal de contas, Roberto, fala um pouquinho da sua carreira. Então, eu comecei com essa questão comportamental, com o desenvolvimento e estudo do empreendedorismo lá em 1993, quando fui participante do Empretec e isso me fascinou. A minha vida mudou, é uma guinada de uns 90 graus. Isso, em 93. E aí eu comecei a protagonizar mais, né? Falei, não, eu na oportunidade eu era funcionário, colaborador de uma grande organização, e aí eu falei, não, eu preciso fazer meu voo solo. E foi a partir do Empretec realmente que eu comecei a estabelecer minhas metas, comecei a persistir realmente naquilo que para mim trazia felicidade, que era efetivamente, né, hoje em dia o meu trabalho. Que legal. Roberto, você aí com essa experiência, 25 anos, né, como consultor empresarial e facilitador também, na sua perspectiva, quem é o empreendedor? Então, o empreendedor, Kalina, ele é o protagonista, ele é aquele indivíduo que realmente faz a diferença, né? O empreendedor, ele é aquela pessoa que o dia inteiro ela busca estabelecer projetos com persistência, com comprometimento, estabelecer as suas metas, os seus objetivos de vida e faz realmente acontecer. Ao contrário do que muita gente pensa, né? O empreendedor não necessariamente é um empresário, né? A gente está falando de desmistificar o empreendedorismo, né? Na realidade, ele é um indivíduo que tem sucesso na atividade que ele faz. E para isso, obviamente, ele se utiliza de uma série de comportamentos e esses comportamentos geram nele uma eficiência maior. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Madre Teresa de Calcutá. Né? Nunca teve um CNPJ, né? Santa Madre Teresa, falecida já. Na realidade, uma grande empreendedora, um grande empreendedor, porque eram indivíduos que conseguiam atingir os seus objetivos com excelência, né? E utilizavam todo esse poder do empreendedorismo para coisas boas, canalizado para o bem, né? E isso, então, dava a eles esse handicap, esse potencial. E aí nós poderíamos até chamá-los de empreendedores, com certeza, independentemente de serem empresários ou não, né? E nós estamos empreendendo aqui agora? Sim, não tenha dúvida disso. Nós temos um projeto, né? E nesse momento nós estamos persistindo e estamos comprometidos com ele para que a gente consiga estabelecer, né, resultados que efetivamente nos leve a uma situação melhor, aquela situação desejada na nossa vida, ou seja, as nossas metas, aos nossos objetivos. Muito legal. Você sabe que eu trabalhei na Caixa Crescer, na época que o microcrédito tinha o subsídio do governo, né?
Para mim foi uma experiência maravilhosa, porque eu sou muito apaixonada pela área de empreendedorismo e eu tive contato com pequenos empreendedores, né? Uma camada classe D e E, e eu fiquei muito fascinada por alguns cases que eu vi. Teve um em São Sebastião que era um vendedor de din-din. E eu fui passear com ele, né? Fui fazer visitas com ele e tal. E fui em escolas e eu fiquei fascinada, porque assim, toda a cidade conhecia o cara. O cara criou as duas filhas, uma já estava com 20 anos, criou as duas filhas vendendo din-din. E ele era conhecido na cidade toda. Fantástico, né? Fantástico. Falei, O empreendedor é esse cara, né? E ele não faz para aparecer. Aparecer, esse reconhecimento é uma consequência do trabalho que ele desenvolve. Às vezes, né, como protagonista, no caso específico desse, ele como protagonista, ele ia lá e vendia o din-din. Mas muitas pessoas às vezes se confundem um pouco mais. Elas montam um negócio, por exemplo, buscando o empreendedorismo e querem protagonizar muito na área operacional. E a gente não pode esquecer que o empreendedor ele é um estrategista. Né? Ele consegue bons projetos, ele desenvolve esses projetos, mas não necessariamente se coloca em posições operacionais. Como, por exemplo, eu vou montar uma padaria. Né? Ao montar uma padaria, já ouvi pessoas aconselharem da seguinte forma: olha, se você gosta de pão e gosta de acordar cedo, monte uma padaria. Não necessariamente. Né? Eu não preciso amar pão e nem acordar cedo para ter uma padaria. Eu tenho que criar uma engrenagem, conceber uma engrenagem que tenha vida própria. E com isso, atingir os objetivos dessa engrenagem, né, que ele tem em mente. Então, muitas vezes, as pessoas confundem, né, e buscam montar um negócio buscando um posicionamento profissional. E aí é um grande erro, porque esse posicionamento profissional, em primeiro lugar, o pensamento é atingir a sua satisfação pessoal. Quando na realidade, não. Quando nós montamos um negócio, nós buscamos atingir a satisfação daquele que efetivamente vai ser o nosso cliente. Aí sim, baseado nisso, há uma consequência da satisfação pessoal, do sucesso, do ganho financeiro. Mas o intuito de se montar uma engrenagem que tenha vida própria é fundamental. Porque senão eu não consigo empreender, senão eu não consigo montar 1, 2, 3, 4 negócios. Eu preciso estar especificamente naquele negócio para poder realmente ganhar o meu pão de cada dia. E não é esse o preceito básico. O preceito é que você consiga, né, ter vários projetos e mobilizar várias pessoas em prol desses projetos e, consequentemente, aí vem a realização pessoal, a realização profissional, né, e que não necessariamente, às vezes, é o dinheiro, né, mas a consequência, sem dúvida nenhuma, é o dinheiro. Que né? legal. É também o dinheiro, claro. Roberto, aproveitando o gancho do que você está falando, como é que eu reconheço as características de um empreendedor numa pessoa? Então, lá em 80, a ONU fez uma pesquisa para conhecer justamente isso. Quem é o empreendedor, né? Enfim, quem é o empreendedor de sucesso? E eles perceberam o seguinte, Karina, que o empreendedor ele tem 3 bases de motivação: a realização, a afiliação e o poder. Ele busca se realizar. E quanto mais ele se realiza, aquele brilho nos olhos, mais ele continua fazendo aquilo que ele faz. A afiliação é a aceitação da comunidade na qual ele pertence por aquilo que ele faz. E o poder, né, é conseguir fazer com que as pessoas façam aquilo que ele deseja, para que ele consiga mobilizar essas pessoas em prol desse objetivo. Né? Então, essas 3 bases de motivação, né, a ONU procurou entender e conhecer esses indivíduos que tinham essas 3 bases de motivação. E a partir daí eles entenderam que não apenas a base de motivação, mas essa base gerava, quando o indivíduo se motivava pela afiliação, pelo poder e pela realização, isso nele gerava comportamentos característicos, e esses comportamentos, sim, eram considerados e poderiam ser observados como comportamentos empreendedores. Que aí vem, né, comportamentos de busca de oportunidade, iniciativa, persistência, comprometimento, correr riscos, exigência de qualidade e eficiência. E aí no conjunto de planejamento nós temos estabelecimento de metas, nós temos o próprio planejamento e monitoramento sistemático, busca de informação. E aí no final, com os comportamentos de poder, nós teríamos persuasão e rede de contato. E o último de todos, que é a independência e autoconfiança. E o interessante, Karina, quando a gente percebe o empreendedor que é autoconfiante, e ele é autoconfiante, esse comportamento é o único que a gente não desenvolve. Ele é consequência da prática dos demais comportamentos. Porque a gente parte do princípio que a autoconfiança só existe a partir do momento que eu planejo, que eu estabeleço uma meta, né, que eu persisto em algo que eu tenho por intuito atingir. E a consequência de praticar esses comportamentos, ou seja, de se fazer o dever de casa, é gerar a autoconfiança em termos comportamentais.
Muito legal. Roberto, aproveitando o gancho do que você está falando, eu dou aula numa pós-graduação de gestão estratégica de pessoas, de introdução à liderança e a introdução ao coaching e liderança. E os alunos são alunos de gestão, do curso de recursos humanos, né, de gestão de RH, e também de psicologia organizacional. E recorrentemente eles me perguntam em sala: professora, tudo bem, você está falando tudo isso, dessas competências, habilidades que a gente tem que ter, e quando a gente não gosta do que a gente faz? Como é que faz para a gente conseguir ter esse comportamento? E aí eu aplico, né, neles uma ferramenta de perdas e ganhos, né? Faço eles olharem para o lado daquilo que eles fazem. Tem alguma coisa que eles gostam ali, tem alguma coisa que ele vai conseguir puxar um gancho de motivação, né? E aproveitando isso que você está falando, como que eu faço para eu empreender dentro do que eu faço hoje? Porque a impressão que fica é que muitas pessoas ficam assim: ai, o dia que eu tiver um capital X, ai, o dia que eu for formada em administração, não, mas eu posso começar a empreender hoje no meu trabalho, não é isso? E assim, criar projetos passíveis de serem executados passo a passo. Né? A receita é simples. A gente começa com metas um pouco menores, mas com projetos que, a partir do momento que eu atinjo a realização daquele projeto, consequentemente isso vai me motivar a continuar fazendo aquilo que eu estou fazendo. Então essa coisa do gostar do que faz é consequência. Quando eu consigo atingir os meus objetivos e observar que aqueles projetos, aqueles objetivos, a partir do momento que são atingidos, né, me trazem um benefício, tanto a nível de realização, como a nível de afiliação, as pessoas começam a me admirar, as pessoas começam a me perceber como um profissional exitoso, né, e quanto a nível de poder também, porque as pessoas passam a me seguir. Sim. Então, isso gera uma motivação para que qualquer indivíduo, né, gostando ou não, continue a fazer aqueles seus projetos. Então nós não estamos falando no objetivo final, mas sim da questão comportamental que gera a motivação para, consequentemente, se manter fazendo esses projetos e tendo sucesso naquilo que faz com muita eficiência. Muito legal. Dentro do que você está falando, existem alguns comportamentos que são mais importantes do que outros? Então, existem 3 comportamentos que a gente considera comportamentos mobilizadores. Esses comportamentos, como o nome já diz, né, eles fazem com que as pessoas consigam efetivamente galgar, né, escalas maiores, que são os comportamentos de estabelecimento de metas, né, de planejamento e de busca de informação. São os 3 comportamentos ligados ao conjunto de planejamento. Então, esses comportamentos não é que são mais importantes, mas se nós fizermos uma analogia com um trem, nós poderíamos compará-lo com a locomotiva. Né? Na realidade, eles puxam os demais comportamentos, eles tracionam mais esses outros comportamentos. Então, poderíamos dizer que seriam comportamentos vitais para o desenvolvimento e para o empreendedor de sucesso. E aproveitando aqui, eu trabalho com formação de equipe já há muitos anos, né? Primeiro, eu trabalhei 20 anos em seguradora, então eu já fazia isso no meu dia a dia, e há 4 anos pela Sinergia, pela minha empresa. E continuando desmistificando, quando a gente fala de meta, planejamento, muitas pessoas olham para isso e falam assim: isso não é para mim. Porque eu não sei planejar, é muito difícil, esse negócio complexo, né, de plano de negócios e tal. Isso é para o Roberto, que é um consultor empresarial, larará, né, para a Kalina. E assim, o que eu falo muito para os meus alunos e para os meus treinandos? Quando a gente, que é o coaching que traz isso, quando a gente traz metas factíveis, metas execuíveis, né, metas que a gente olha para ela e fala: cara, dá para fazer. Então, eu tenho aquele objetivo grandão, eu vou parcelar esse objetivo e vou ter o primeiro passo. Então, a minha primeira meta, ela é menor. Sim. E alcancei aquela meta, traz em mim uma sensação de poder, de conquista, de caramba, dei conta. E isso me motiva a dar o próximo passo, sim, que é o próximo pedacinho da minha meta. Então, quando a gente parcela, é impressionante. Nós tivemos no Jornada do Herói juntos, né, palestrando lá, e eu já contratei a Denise, né? Denise estava lá, uma orientadora educacional maravilhosa, e ela faz um coaching com adolescentes. Minha filha está com 15 anos. E eu estou vendo a minha filha desmotivada para estudar e tal. Eu falei: cara, Denise é a mulher. Né? Eu fui atrás dela, achei muito legal o que ela me falou ontem. Nós tivemos uma reunião ontem. Ela falou: Kalina, nós vamos estabelecer um plano de estudo para a Maria Eduarda.
E aí eu vou estabelecer pequenas metas. E a cada semana que ela alcançar aquela meta, ela tem que ser reconhecida. Então, você vai falar, filha, você conseguiu alcançar sua meta, vamos ao cinema. Que legal. Vamos lá no Chiquinho da sorveteria lá que eles gostam lá em Águas Claras. Vamos não sei aonde. É isso aí. Né? Então, assim, isso está no Poder do Hábito também, no livro Poder do Hábito. A gente tem necessidade desse sistema de recompensas. Exatamente. É a nossa motivação, né? Quer dizer, à medida que nós vamos atingindo do pequeno objetivo, da pequena meta, à grande meta, né? Se nós somos... Primeiro existe a autorrecompensa do atingimento, né? Aquela coisa da realização. Poxa, eu consegui, que legal, que bacana que eu consegui. Agora eu vou criar metas um pouco mais audaciosas. E assim nós vamos escalando. Eu costumo falar nas minhas palestras, e citar esse exemplo, foi num Dia das Crianças, eu estava com minha esposa, eu tenho uma filha de 10 anos de idade, a gente estava num shopping, e estava lá passando, né, uma peça, né, Alice no País das Maravilhas. E aí minha filha queria ir e tal. Eu falei, não, vamos levá-la no teatro. E aí ficamos ali esperando e tal, de repente, né, a porta do teatro se abre, estavam umas crianças ali esperando no hall de entrada, e nós entramos no teatro e uma menina sai correndo atrás de um coelho com um relógio na mão, que gritava, tô atrasado, tô atrasado. E todo mundo entra, as crianças entram, e a peça começa, né, o auditório, ele escurece e de repente uma luz, né, aparece, né, focada no palco, e a gente percebe que existia uma menina ali, que é aquela menina que está correndo atrás daquele coelho. E aí a gente percebe claramente que existem vários caminhos ali para ela percorrer. E uma outra luz começa a mostrar uma árvore ao lado da menina, e lá em cima da árvore a gente percebe que tem um gato, um sorriso enorme, que pergunta para a menina, aonde vais, menininha? E ela assustada, e ela fala, eu não sei. E aí o gato ri e fala assim, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Eu estava com a minha esposa do lado, eu cutuquei ela assim e falei assim, amor, isso não é peça para criança, isso é para adulto. Então a gente percebe tamanho a simplicidade que é a vida no que diz respeito ao estabelecimento de metas e planejar. Né? Se eu não sei para onde vou, qualquer caminho serve. Então vamos tratar de saber para onde nós vamos. E como é que nós sabemos para onde vamos? A partir do momento que estabelecemos uma meta. Né? E é a partir disso que eu consigo planejar. Eu não planejo sem metas, sem objetivos. Né? Eu preciso efetivamente de uma meta, de um ponto de chegada para planejar esse meu caminho. Então é simples, é realmente bastante simples. Muito legal, muito legal. E falando sobre isso, como é que eu passo a utilizar esses comportamentos em meu favor, independente se eu sou empresária, se eu já sou uma empreendedora, ou se eu agora entendi que eu posso ser empreendedora onde eu estou, aliás, como é que eu passo a utilizar isso? Então, Kalina, é um processo assim, muitas vezes a gente acha que tem um comportamento, né, porque ele é óbvio, ele é claro, ele é simples, né, mas nós não temos esse comportamento internalizado no nosso modus operandi. Por quê? Porque nosso dia a dia, a nossa vida, o nosso ciclo de amizade não nos estimulou a prática do comportamento. E a gente só tem o comportamento a partir do momento que nós fomos estimulados. Como nós não fomos estimulados, nós reconhecemos a importância, né? O nosso cognitivo diz, olha, esse comportamento é importante ser praticado, mas em determinados momentos o comportamento não vem. Então, o que é necessário se fazer? É necessário que intencionalmente nós comecemos a praticar esses comportamentos. Porque é a prática que vai gerar um hábito. Então eu estabeleço metas uma vez, consigo, 2, 3, e vai chegar uma hora que isso passa a ser algo incorporado no meu modus operandi. Algo que faz parte desse meu perfil comportamental. Rapidamente eu vou te dar um exemplo. Tá. Há alguns anos atrás, muitos anos atrás, se dirigia muito carro aqui na cidade, uma cidade como Brasília, sem usar o cinto de segurança. E aí o Detran começou a exigir o uso do cinto, e as pessoas no primeiro momento se sentiram até um pouco contrariadas, enfim, né? Não tinham o hábito de usar o cinto ao dirigir o veículo. E com o tempo, né, com a fiscalização, as pessoas começaram a provocar e se provocar o uso do cinto de segurança. Hoje, saí da minha casa, vim aqui para dar essa entrevista, para conversar com você, e eu tenho certeza que eu vim usando o cinto, porque quando eu saí do carro eu tive que tirar o cinto. Mas eu não me lembro a hora que eu coloquei o cinto. Legal. E às vezes quando eu não coloco o cinto, eu percebo que às vezes está faltando alguma coisa, que eu estou solto dentro do carro. Então, o que acontece? Na realidade, o que acontece é que eu criei um hábito ao dirigir o carro, que é o de usar o cinto.
o que eu não tinha antes. Mas esse hábito só foi possível a partir do momento que eu gerei um estímulo, ou seja, foi gerado um estímulo para que eu realmente criasse, me condicionasse a esse hábito, que foi a lei, né? Foi a punição. Né? A partir do momento que o motorista é pego trafegando sem um cinto, ele recebe uma multa. Ninguém quer receber uma multa, então vamos usar o cinto uma, duas, e hoje, né, pode até aparecer uma lei, olha, de hoje em diante não é obrigatório o cinto, mas com certeza eu vou usar, porque, enfim, eu tenho um cognitivo que diz para eu usar, e tenho também um hábito internalizado no meu modus operandi ao dirigir um carro. Então eu juntei duas coisas, aquilo que eu sempre soube que eu deveria fazer com aquilo que hoje eu realmente faço. E assim acontece com os comportamentos empreendedores. Né? O estabelecimento de metas, o planejamento, a busca de informação. Quantas vezes nós não buscamos algo, né? Buscamos fazer algo sem ter a devida informação a respeito daquilo e perdemos tempo fazendo retrabalho, né? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Né? Então é isso, a gente precisa criar e se condicionar a esse hábito. E se condicionando, com certeza, a gente faz a diferença. A gente faz a diferença e passamos a ser pessoas mais eficientes, com uma potencialidade maior a atingir os seus objetivos, as suas metas e, consequentemente, o sucesso, seja a atividade que for. Muito legal você colocar isso, porque, vamos aí, a gente tem dois aspectos aqui que você colocou. Um da punição. Sim. E o que é, né? Que é pela pior via, né? A gente se condicionar a mudar um hábito pela pior via. E a outra que é a do reconhecimento, do prazer, né? De você ter a sensação de, opa, consegui, conquistei, legal. Então, tem duas maneiras aqui. E aí, voltando no caso da minha filha, relembrando a minha conversa de ontem, minha reunião de ontem, a Denise colocou assim, Kalina, a gente sabe daquela história dos 21 dias, né? De fortalecendo um hábito e tal. E ela falou, olha, a cada semana que ela alcançar as metas que eu colocar, você vai reconhecer de alguma maneira, né? E aí, a partir de um certo momento, que a gente não sabe, alguns livros falam em 21 dias, outros falam em 66 dias, enfim. Mas a partir de um certo momento que você estiver sempre reconhecendo o alcance daquela meta, ela vai internalizar isso e daqui a pouco já vai virar um hábito e ela vai fazer espontaneamente. Instalou o hábito no modus operandi dela e isso passa a ser algo que faz parte do cotidiano, faz parte da maneira de ser dessa pessoa. Então é simples, porque quando passa a ser algo meu, né, algo que eu sou, é muito simples se realizar. E aí começa a fazer diferença, porque poucos têm o comportamento internalizado. Então, quando você chega numa reunião, né, isso é comum acontecer. Já participei de algumas reuniões onde querem definir um planejamento para o próximo ano, mas não se define exatamente aonde se quer chegar. E aí todas as pessoas falam, todos os pontos são importantes, todo mundo fala querendo defender o seu ponto de vista, tudo é válido, mas aonde nós estamos indo? Né? Para onde nós estamos? Qual é o prioritário em detrimento do outro que não é tão prioritário assim? Qual é a ordem? Essa ordem vai se dar, essa prioridade se dá a partir do momento que se tem claramente aonde se quer chegar. Então, apesar de ser tão claro, tão óbvio, muitas pessoas não fazem, né? Não fazem por falta desse hábito comportamental, que é o estabelecimento de metas, o planejamento, a busca de informação, todos esses que citei aqui para vocês. Muito legal. E só para deixar aí uma dica para o nosso público, ainda dentro do poder do hábito que ele fala sobre isso, e eu estava falando isso em sala de aula ontem, nosso cérebro, ele analisa as coisas do ponto de vista da comparação ou da associação. Né? Se você trabalha num local que tem 2 restaurantes, você vai pensar sempre, esse restaurante é melhor do que aquele. Então a gente está sempre comparando. Ou associando. E quem falou isso foi Pavlov, na experiência que ele fez com o cão dele, onde ele todos os dias colocava comida, batia o sino, colocava comida. Ao meio-dia, batia o sino, colocava comida. Ele começou a perceber, depois de algum tempo, que quando ele batia o sino, o cão salivava. Então, havia formado um hábito. Ele já estava acostumado, ao meio-dia, quando ele ouvia o sino, salivar, porque ele sabia que ia almoçar. E aí ele passou a só bater o sino e não colocar comida. E o cachorro continuava salivando. Porque havia associado o sino à comida, então já havia formado um hábito. E nós somos assim, e lá no Poder do Hábito, ele fala dos chunking de hábitos que a gente tem, e ele dá eles fizeram uma experiência com ratinhos, onde eles botavam comida num determinado local, levantavam uma alavanquinha, o rato entrava, comia a comidinha.
Então, todo dia fazia isso e eles já ficavam arranhando a porta lá, sentindo o cheiro, querendo comer a comida. Depois de algum tempo, eles passaram a eletrificar o chão. E quando abria a portinha, o ratinho saía correndo para comer a comida, só que ele levava choque. Choques assim bem altos, né? Atenção para o corpinho deles. E eles passavam mal e tal, mas mesmo assim eles continuavam indo comer a comida, mesmo passando mal. Né? Isso fala muito sobre os nossos hábitos. Quantos hábitos não nos fortalecem, estão nos fazendo mal, mas só porque é um hábito, só porque está automatizado, a gente continua fazendo. Isso. Então, é muito legal essa sua colocação, essa lembrança, porque da mesma maneira que nós internalizamos bons hábitos, nós internalizamos também maus hábitos, né? E aí sim, cabe aí ao nosso cognitivo, ao nosso discernimento, entender que nós temos que nos desprogramar de uns e internalizar outros, né? Porque muitos dependem dessa desprogramação. Então a gente tem que começar a ter uma consciência para que a gente consiga realmente rumar para o caminho certo, para os hábitos comportamentais que nos trazem um resultado de eficiência, um resultado saudável, né? Mas independentemente disso, é preciso que que possamos ter estímulos para que a gente se condicione. E os estímulos, né, eu há pouco estava falando, muitas vezes a multa, né, como você falou, ele é um estímulo que, de certa forma, coíbe, mas ele dói, né? Mas na maioria das vezes os estímulos são dolorosos, sabe? A gente tem uma capacidade de aprender mais com a dor do que aprender mais, do que com afago, do que com carinho. É claro, né, que podemos aprender com carinho, sem dúvida nenhuma, mas o estímulo, às vezes, ele é necessário, e não precisa ser uma dor, né, muito grande, mas ele é necessário para que a gente realmente consiga entender que aquilo nos incomoda e que nós precisamos melhorar, né? Muitas vezes as pessoas, depois de um problema de saúde sério, resolvem mudar. Né, de qualidade de vida, da maneira como se alimentam, porque passaram por uma situação que efetivamente não foi das mais agradáveis. E isso acontece e isso às vezes se torna algo benéfico, na maioria das vezes se torna benéfico. Então o estímulo também ele pode ser entendido como alguma coisa que gera um incômodo e que leva a pessoa para um estágio melhor, para um estágio de vida de mais sucesso, de mais realização. Muito legal. Roberto, deixa um recadinho para o nosso público, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, mas o que você poderia deixar para quem já empreende e para quem quer empreender, olhando aqui para a nossa câmera? Isso, que empreender é simples, né? Eu acho que é a tônica da nossa entrevista. Empreender não é nenhum bicho de 7 cabeças, empreender é simples. Empreender não é um exercício de administração, é um exercício comportamental. É um exercício de percepção. É um exercício onde você começa a entender as oportunidades do mercado através da sua percepção e a partir daí, a partir do comportamento, você consegue colocar essa sua percepção em prática, conseguindo assim atingir o seu sucesso. Claro que a partir do momento que você consegue colocar essa percepção em prática, gerando negócio, não tenha dúvida que a questão técnica, que a administração, isso tudo vai contribuir para o sucesso do negócio. Mas, fundamentalmente, o exercício do empreendedorismo é um exercício comportamental. Muito legal. Roberto, gratidão imensa por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Esse canal é um canal onde a gente procura realmente fortalecer as pessoas, trazer uma informação aplicável, né, no dia a dia delas. E essa entrevista foi uma delícia. Eu também Nos ensinou muita coisa. Muito obrigado. Muito obrigado. Um grande prazer. Foi um grande prazer, está sendo um grande prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada. Um ótimo dia para você e um ótimo dia para vocês também, gente. Ou uma boa noite. Para todos nós.